Ok, estou gravando. Desde já vou logo deixando avisado que, caso a conexão caia com os 40 minutos, todo mundo usa o mesmo link para entrar de volta, tá? Porque, para poder, caso... Eu sei que 40 minutos não vão ser suficientes para nossa aula, para a gente tirar todas as dúvidas aí que estão pendentes. Vou pegar minha caneta dos Minions. Tem um lápis aqui dos Minions. E vamos lá. Tá entrando gente. Tá fazendo o upload aqui do arquivo. Bom, a atividade que eu passei para vocês, ela era meio que uma revisão de conteúdo, uma coisa bem fácil, de tudo aquilo que eu já falei. Falei em sala, falei aqui nas aulas online, né, nos vídeos que estão postados, né? E agora também um pouco do conteúdo está nesses slides que eu mandei para vocês em PDF hoje, que eu ajeitei. Então, assim, para o quê? Não está conseguindo acessar o quê, Luiz? Aqui? A live? Eu estou admitindo aqui, ó. Tá indo para 15 agora. Deixa eu pegar o convite aqui. Tem que dar o ID aí. Ah, tá. Tudo bem. Depois vai ter que assistir. Bom, então vamos lá. No final da aula eu dou um tchau do Bartô para vocês. Então, meu povo, vamos lá. Primeira coisa que eu percebi, como sempre, um pouco de falta de atenção na hora de ler as perguntas, né? E outra coisa que eu também vi, e eu vou descontar, não estou nem aí, que os trabalhos estão iguais, né? E aqueles trabalhos que estão iguais, quem não se deu nenhum trabalho de parar para responder sozinho, para tentar entender, né? Eu já vi, mas penso que eu não vou ler, eu li. Bom, vamos lá. A primeira pergunta do trabalho era a seguinte: segundo o Código Civil, em que consiste a dação em pagamento? E mais, se tal modalidade é uma forma de extinguir uma obrigação, e se pode-se afirmar que ela fere o princípio contido no 330. Vamos começar pelo seguinte conceito. Pagamento. O que é pagamento? Pagamento é o ato de você cumprir com uma obrigação, seja ela uma obrigação de dar, seja ela uma obrigação de fazer, seja ela uma obrigação de não fazer. Então, o pagamento é o adimplemento da obrigação, tudo bem? Não é você simplesmente tirar o dinheiro do bolso, e sim você cumprir com aquela obrigação, entregar um carro, devolver um objeto, devolver uma casa alugada, isso é pagar. Tá? Pagar é você cumprir com a sua obrigação. Ponto. O que é o inadimplemento? O inadimplemento é o contrário. É quando você não cumpre com a sua obrigação. E você não cumpre com essa obrigação, seja ela na forma, seja ela no conteúdo. Tudo bem? Aí, quando há o inadimplemento, é que vem as consequências de multa, da mora, vem juros, né? Quando a gente não tem o pagamento da forma correta. Ok. Então, a pergunta é, o que era a dação? A dação é uma modalidade de pagamento indireta. Por que ela é indireta? Porque eu vou cumprir com aquela obrigação de uma outra forma que não a original. Então, se eu tinha que entregar um carro, o tal do Fiat Uno rosa, né? Se eu tinha que entregar o Fiat Uno rosa, de bolinhas brancas, de banco de couro,
e eu não entrego esse Fiat Uno rosa, e eu acabo entregando um Corsa Sedan, por exemplo, mas eu aceito, eu não estou cumprindo com a obrigação com a qual eu me comprometi. Mas de uma forma ou de outra, eu estou ouvindo. Ou estou ouvindo, eu fui ler ali e ouvi a cunhada. Mas de uma forma ou de outra, eu estou cumprindo com aquela obrigação. Mais uma vez, uma obrigação nasce para ser cumprida, correto? Então, se ela nasce para ser cumprida, de acordo com as partes, credor-devedor, de alguma forma vai ser, seja diretamente ou indiretamente. Ponto. Então, a dação em pagamento, ela é uma forma de pagamento, uma forma de cumprimento de obrigação de uma forma indireta, no qual o credor ele aceita um objeto diverso daquele que ele contratou com o seu devedor. Ok? Então, isso é uma dação em pagamento. Bom, aí a pergunta lá, é que o 313, ele fala assim: o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Olha só, ele não é obrigado, mas a pergunta é, ele pode aceitar? Pode ou não pode? Pera, Pode. repete, eu não escutei. Então, Oi, Jeane. se o credor pode aceitar, Oi. Eita, vai dar pra ouvir a ligação. se o credor pode aceitar, o que acontece? Ele está aceitando aquela obrigação de uma forma diferente. Então, quando ele aceita, ele está fazendo a dação em pagamento. Então, o dispositivo do 313, ele não é um dispositivo absoluto, pode ser flexibilizado de acordo com a vontade das partes, respeitando, assim, Luiz, o princípio da autonomia da vontade. Tudo bem? Mas, essa norma do 313 é uma norma de proteção. É uma norma em que diz assim, olha, eu credor, eu não sou obrigado a aceitar aquilo que eu não concordei. Se você quiser me oferecer algo 3 vezes mais valioso, ótimo, obrigado por me oferecer, mas eu não sou obrigada a aceitar. Eu aceito se eu quiser. E a partir do momento em que eu aceito, é que ocorre a dação em pagamento, e aquela obrigação originária, ela vai ser extinta. Não podendo amanhã o credor virar para o devedor e dizer, não, agora eu quero o Fiat Uno, né? E é nesse momento que vocês vão anotar agora que o credor, ele precisa dar um documento para o devedor. E esse documento chama quitação, tá? Às vezes a gente não recebe um recibo, né? O recibo é o comprovante de que você pagou, né? O recibo é um comprovante de que diz que você pagou aquela determinada obrigação, mas ele não é exatamente a mesma coisa que quitação. Quitar, quem aqui trabalha com cartão de crédito já deve ter recebido na sua casa. Quando encerra o ano, né, a gente recebe no ano seguinte um documento que chama quitação, que significa que você não tem mais nenhuma dívida naquele ano anterior. A quitação, ela te dá o cumprimento da sua obrigação total. O recibo, ele pode ser parcelado. Você pagou uma parcela, está aqui o recibo. Você pagou uma segunda, está aqui o recibo. A quitação, ela compreende o todo. O recibo, ele pode ser o todo ou em partes. Ok? Muito bem. Passado da primeira questão, vamos para a segunda questão, que era: Carlos celebrou com Pierre, artista plástico de renome internacional, um contrato por meio do qual, deixa eu fazer aqui um negócio, por meio do qual Merda. ¿Dónde estás, corazón? Vocês estão vendo aqui meu compartilhamento de tela, né? Então, ó, Carlos celebrou com Pierre, artista plástico de renome internacional. A gente já começa aqui, ó. Renome internacional, um contrato por meio do qual ele se comprometia a pintar pessoalmente
Pessoalmente, ele já está me dando que é uma obrigação de fazer personalíssima, porque é ele quem tem que fazer. Telas com motivos alusivos à nova mansão campestre adquirida por Carlos. Pelo trabalho, Pierre receberia a quantia de R$200 mil, dos quais 100 mil lhe foram adiantados e as telas deveriam ser entregues no prazo de 1 ano. Ou seja, a gente tem o objeto, a gente tem o prazo, né? E a forma de pagamento. Passado o prazo, Pierre entregou as obras de arte a Carlos, as quais, contudo, foram elaboradas por Jacques, discípulo de Pierre. Carlos negou-se a receber as obras, uma vez que havia especificamente determinado que Pierre deveria ser o seu autor. A pergunta é: Carlos pode alegar o descumprimento da obrigação do contrato? Explique. E aí? Pode. Por quê? Porque ele cumpriu da forma que foi acordado. Ele deveria fazer pessoalmente. Porque é a obrigação de fazer é personalíssima. Exatamente. Ele mandou o aprendiz dele fazer e não o Pierre. Então, a resposta da letra A já fica assim, ó. Carlos pode alegar descumprimento? Sim, de acordo com o artigo. Ainda vamos lá para o artigo. Como que diz lá o artigo da obrigação de fazer? A obrigação de fazer 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos do devedor que recusar a prestação a só ele imposta, ou só por ele exequível, né? Aqui embaixo. Respondendo. Carlos pode alegar descumprimento? Carlos pode alegar descumprimento tendo em vista que ele contratou o Pierre justamente pela sua qualificação, né? Sendo ele contratado de forma pessoal, significa que eu contratei uma obrigação de fazer infungível, personalíssima, cuja resolução deve ser feita pelaquela própria pessoa, de mão própria. Ponto. B. É possível a execução forçada da obrigação? Quando eu perguntei aqui se é possível a execução forçada, eu estou me referindo ao nosso trabalho, à nossa pergunta, à nossa enquete. Eu não estou me referindo às obrigações como um todo. Então, aqui você vai me responder assim: no caso em tela, a obrigação forçada não é possível, tendo em vista que se trata de uma obrigação de fazer. Obrigação de fazer, ela existe uma diferença com a obrigação de dar. A obrigação de fazer é um ato fato. Eu preciso, Joana, fazer algo, né, que eu queira ou não. Eu não sou obrigada a fazer aquilo que eu não estou com vontade. Então, o juiz ele não vai forçadamente me executar, me mandar fazer aquilo. O que pode acontecer é ele colocar uma multa, caso eu não cumpra, que pode ser uma estreinte, pode ser ou uma multa de um valor fechado. E caso eu não faça, realmente eu não faça, qual é que é a saída para o Carlos, que é a letra C? Ele entra com uma ação de indenização por perdas e danos, onde ele vai reaver o prejuízo que ele teve e eventuais outros prejuízos que ele vier a ter. Tudo bem? Então, a questão era essa. Alguma dúvida com relação a essa questão? Não. Vocês entenderam? Não. Como é? Entendeu ou não? Sim. Ah, tá. Entendeu? Sim. Agora eu quero só que vocês me digam como é que eu volto para onde eu estava. Com relação aqui a... Como que desfaz o share da tela? Eu não sei. Legal. Nem eu. Obrigada. Não tem problema. A gente continua aqui. Nós vamos olhar aqui. Chat. Só Deus sabe. Obrigada. Ninguém é obrigado a fazer nada, senão em virtude de lei. Ótimo. É isso mesmo. Tá? E aí, vocês continuam vendo minha tela, né? Vocês estão vendo aqui que a professora é Anta. Gente, isso vai sair no vídeo. Meu Deus do céu, eu vou parar de falar assim.
Aê! Palmas! Muito bem. Então, vocês compreenderam a questão 2? Eu vou responder até uma dúvida da Anaília aqui, que ela tinha me feito no Instagram. Eu não respondi, acabei não respondendo. Ontem eu estava meio perturbada das ideias, hoje eu também estou. Mas eu vou tentar responder aqui. Ela havia me perguntado a diferença entre a obrigação de dar e a obrigação de fazer. A obrigação de dar, ela consiste em entregar uma coisa, né? Você vai pegar e vai entregar ou você vai devolver, né? Que você fala da palavrinha tradição, né? Tradição é o ato de aperfeiçoamento do negócio jurídico, de transferência de domínio, né? E nesse caso, no que ela difere da obrigação de fazer? A obrigação de fazer é uma obrigação de fato, é uma obrigação de acontecimento. Eu faço algo. Então, quando a gente fala em obrigação de dar, é possível sim a execução forçada, tendo em vista que você pode pedir uma busca e apreensão, que você pode pedir uma devolução, que você pode pedir uma tutela, qualquer coisa, no sentido de fazer com que eles te devolvam aquele bem. Imagina que você alugou a sua casa e a pessoa não quer sair. É uma obrigação de restituir, não é? A obrigação de restituir está dentro da de dar. Nesse caso, você consegue uma execução forçada. Qual que é? A ação de despejo. Ou você emprestou dinheiro para alguém e ela não está te devolvendo. Ação de cobrança. Já na obrigação de fazer e não fazer, eu não posso virar e dizer assim, Ivete, canta no show. Joana, você vai fazer o papel na novela. Né? Pierre, pinta o diabo do quadro. Como nesses casos a gente não consegue fazer aquilo que a lei não nos obriga, vou já te responder, Letícia. Que aquilo que a lei não obriga, aí, ó, a Letícia me fez uma pergunta assim, ó. Professora, e o princípio da força obrigatória do contrato? É aí onde entram as perdas e danos. Já que eu fui inadimplente, tudo bem, Joana, você não vai fazer, mas você vai arcar com as consequências dos seus atos. Se você não fez aquilo que nós concordamos, aquilo que nós ajustamos, o contrato faz força, sim. A partir do momento em que você não cumpre com a sua palavra, com a sua boa fé, você vai pagar as indenizações decorrentes disso daí. Você vai pagar as perdas e danos. Tudo bem? Respondido, ou Letícia? Tá. E a última questão, a outra questão era no que consiste a obrigação indivisível e qual é a diferença para a solidária. Aqui eu queria só mesmo o básico, porque eu não dei a obrigação solidária e também não dei a obrigação divisível e indivisível. Só queria que vocês chegassem ao entendimento do que é cada uma delas. As obrigações solidárias e as obrigações indivisíveis são aquelas que a gente tem pluralidade de pessoas. A gente tem vários credores, vários devedores, né? Só que a obrigação divisível e a indivisível, ela está atrelada ao objeto. Então, se eu tenho 2 credores e um devedor, e eu tenho que dar 2 canetas, a obrigação divisível é aquela que fala que eu consigo dividir o meu objeto sem perder a sua função, sem perder a sua natureza, sem perder valor econômico, sem destruir. Então, se eu tenho um devedor e 2 credores, eu dou uma caneta para um e uma caneta para o outro. Já a obrigação indivisível é aquela em que eu não posso fracionar o objeto. Então, eu tenho um devedor e 2 credores e uma caneta. Se eu quebrar a caneta, ela vai prestar? Não. Né? Ela vai perder funcionalidade, ela vai perder valor econômico, ela vai deixar de prestar a função para a qual ela foi criada. Então, nesse caso, o objeto vai se tornar indivisível. Então, as obrigações divisíveis e indivisíveis, elas dizem respeito ao objeto. Já as obrigações solidárias, elas dizem respeito às pessoas, não só ao objeto. O objeto ele pode ser divisível, como ele pode ser indivisível. Mas quando a gente fala em obrigação solidária, a gente está falando das pessoas que estão comprometidas em pagar aquela obrigação, né? Ou das pessoas que estão juntas no polo credor e vão receber aquela obrigação. Então,
Um exemplo de solidariedade. Eu fiz um empréstimo e coloquei o David como meu fiador. Na hora que o banco vai me cobrar, a obrigação é solidária. O banco pode cobrar tanto de mim como do David. Porque nós estamos falando de pessoas. Nós estamos falando de pessoas que se comprometeram. Por isso que é solidariedade, aquele que vai ajudar o outro no pagamento. Tudo bem? Ah, mas o valor é 50 mil. 50 mil dá para dividir, 25 mil para cada. Não, porque a obrigação solidária, ela não trata de objeto, ela trata de pessoa. E ela tem que ser cumprida num todo, da mesma forma que é indivíduo. Então, o que vai acontecer? O banco pode cobrar tudo de mim, Joana, como pode cobrar tudo do David, porque ele também é um devedor solidário. Ah, mas aí ele vai ficar no prejuízo? Não, depois o David vai e entra com uma ação contra mim, pedindo o prejuízo que ele sofreu por minha causa. Tudo bem? Meu Deus, não pagou nem o banco, vai pagar eu, hein? Tudo bem? Então, a gente sabe agora a diferença básica, porque a gente tem muito mais coisa para falar de obrigação divisível, indivisível e obrigações solidárias. Mas vocês compreenderam cada uma? Sim ou não? Me deem aí um feedback, se vocês conseguiram compreender. Professora, por que não pode dividir? Não entendi. Indivisível, porque não pode dividir. Por exemplo, você falou da caneta quebrar, mas se um ficar um tempo com a caneta e depois outro. Porque aí você não vai cumprir a obrigação toda com a parte de que é de cada um. Então, tirando a caneta, vamos pegar um boi. Imagina que você e o seu irmão herdaram um boi. O boi é de vocês dois, 50% é seu, 50% é dele. Certo? Certo. Como que vocês vão fazer nessa obrigação? Vai matar o boi? Um vai ficar com a orelha, outro com a patinha? Porque o objeto, ele é indivisível, senão ele vai morrer. Senão você vai matar o boi. Compreendeu? Compreendi. Isso é o divisível e indivisível. Gente, o que está acontecendo aqui com a minha... Genilson, diabo, o que tá fazendo aqui, doido? Por que tu colocou o fundo de tela, bestardo? No meu computador? Agora eu mereço. Já quieta, meia-noite. O mais legal é que é ele, a Anne. Ixi, é nada. Ai, meu Deus do céu. Volta. Vamos parar com a graça. Então, não é enxerido um negócio desse? Ah, eu mandei foi pra Thaís no privado. Oh, meu Deus do céu, foi mal. Everyone. Era tia quieta meia-noite. Gente, vocês podem fazer isso. Vocês podem dar o share screen da página de vocês e jogar aqui para todo mundo ver. Bom, então, vamos para a próxima. 4. Julga verdadeiro ou falso. Eu botei 3 afirmativas e eu queria que vocês explicassem o porquê de estar certo ou estar errado. A obrigação de dar ou restituir coisa certa é aquela em que o devedor está obrigado a entregar ou devolver um bem que não pode ser substituído por outro de igual valor, quantidade ou qualidade. Está correto, né? Aí vocês vão responder assim, a afirmativa está correta porque o artigo tal, aí vocês vão justificar qual é o artigo de dar coisa certa. Ele está aqui. Dar coisa certa aqui, ó. 233, 234, 235, 236, 237, né? E você vai responder lá, sim, por quê? Porque a coisa certa, ela já é determinada. Se você emprestou para o cara o teu carro, ele tem que te devolver o teu carro. Se você alugou a tua casa, você tem que devolver a tua casa. É por isso que você não pode substituir, é por isso que ela é considerada infringida. Tudo bem? A outra... Gente, tem 10 minutos para encerrar. Ô, professor... Não, peraí. Se cair a conexão, todo mundo volta, tá? Que eu vou continuar. Hoje eu vou dar aula aqui mais uns 40 minutos, 1 hora com vocês aqui. Tem 8 minutos. Eu só vou terminar as questões pra gente continuar. Pergunta, minha Flor. Eu ia perguntar se... É porque eu coloquei 313 o artigo. 316? 13. 313 é o daquele
que o credor não é obrigado a aceitar algo diferente daquilo que ele se comprometeu. Não está errado também. Também não está errado na obrigação de dar. Mas é porque a gente também tem, dentro da obrigação de dar coisa certa, ele fala aqui, né, que você precisa devolver aquilo que você pegou, né, ou aquilo que você contratou. Mas está perfeitamente correto também a sua colocação, tá bom? Foi a Yasmin, né, que falou? Foi, obrigada. Não tem problema nenhum. A outra era assim: nas obrigações de dar, a tradição é um dos requisitos indispensáveis para a efetiva realização do negócio. E esta se consubstancia na entrega do bem ao adquirente, com a intenção de lhe transferir o domínio em razão do título translativo de propriedade. Até aqui, a afirmativa está correta. Até aqui. Assim, se for efetuada a entrega da coisa, mesmo que o comprador tenha decidido deixá-lo naquele local e ocorra a perda ou deterioração do bem, Errei. o vendedor deve suportar o prejuízo, pois assumiu todos os direitos, ônus e obrigações que competem ao titular da coisa adquirida. Certo ou errado? Eu coloquei verdade. Errada. Está errado, sabe por quê? Porque a partir do momento que você faz a tradição do bem, você tirou das suas costas a responsabilidade. A obrigação foi cumprida. Então, imagina que você pegou na loja um determinado produto. Você comprou e a loja fez a entrega para você, a responsabilidade já é sua. Tem gente que vira e diz assim: posso deixar aqui um minutinho, depois eu volto para pegar? Se acontecer alguma coisa com aquele produto, a loja já não tem mais responsabilidade. Você deixou porque você quis, porque você já tinha recebido o produto, já tinha sido feita a tradição. E a tradição é o ato que finaliza, que aperfeiçoa o negócio. Tudo bem? Então, a questão está errada porque ele está atribuindo a responsabilidade ao vendedor depois da tradição. E não. A responsabilidade é daquele credor que pegou a obrigação depois da tradição. Diga. Então é falsa, né? Tá errado só por isso. Porque assim, olha, acho que lá no artigo de contratos fala assim, 400 e alguma coisa, lá para frente. Enquanto a obrigação não for cumprida, fica nas mãos... É o 494. Isso. Fica nas mãos do devedor. Mas a partir do momento que ele cumpre entregando o objeto, a obrigação deixa de ser dele, a responsabilidade deixa de ser dele e ela passa a ser do credor. Tudo bem? Até se ele falar assim, ó: mas eu vou deixar o meu carro aqui porque a minha garagem tá lotada e não tem como eu levar agora. Será que tem como ficar aqui? Aí o vendedor vai lá e fala: sim, tem. Aí, mesmo assim, aí ele levar a chave. Se ficar lá, porque ele tá deixando na boa vontade, não é um contrato de aluguel, não é um contrato de garagem. Ele recebeu o produto e disse: daqui a pouco eu volto. Se acontecer alguma coisa com o carro, a loja não tem culpa. Deixou porque quis. Não tem obrigação de ter zelo nenhum, né, com o produto. Zelo sim. Pode até ter um zelo, sei lá. Manter, mas ele manter por um período prolongado, entendeu? O Igor me fez uma pergunta. A tradição... Desculpa. Só aqui, nos casos de compra na internet. Os casos de compra da internet, a gente tem uma outra forma de resolver. Por quê? Porque compra na internet é aquela compra em que você não tem acesso ao produto. Então, os prazos só começam a correr a partir do momento que você recebe na sua casa. Então, você tem até o direito ao arrependimento. 7 dias depois, você pode devolver aquele produto comprado da internet. Diferente daquele produto que você compra na loja. Você comprou, você não pode devolver. Comprou, é seu. Tá? E nas compras da internet, a responsabilidade é da loja até o momento que você recebe. Depois que você recebeu, por isso que eles costumam fazer em as grandes empresas, eles pedem que assine um tal de um AR. A partir do momento que você assina aquele aviso de recebimento, a loja se exime da obrigação. Aí você liga lá e diz: meu livro não chegou. Mas está assinado aqui por você, ó. Fala, Jeane. A professora, a tradição é o ato que finaliza o que? A obrigação? É o ato... Está aqui na própria pergunta, ó. A tradição é Entrega. a entrega do bem,
com a intenção de lhe devolver ou de transferir o domínio, né? De lhe devolver a posse ou o domínio em razão da entrega, tá? É o ato de aperfeiçoamento do negócio jurídico. É o ato que encerra para as coisas móveis, tá? Imóvel é o registro. E a outra pergunta, a letra C era assim: no contrato de locação de imóvel, em que o locatário assume a obrigação de restituir a coisa, verificada a Oi? Fala, Marilu. Não, Quem falou comigo? não vou eu, não. Tá. Ó, faltam 2 minutos. Eu vou ler a última aqui. Se cair a reunião, a gente volta de novo no mesmo link. Senão eu crio um outro aqui rapidinho. No contrato de locação de imóvel, você alugou coisas de decoração, por exemplo. São bens móveis. Em que o locatário assume a obrigação de restituir, ou seja, eu vou devolver. Eu aluguei um lustre para fazer a minha festa. Aqueles lustres pomposos, né? Chama até contrato ad pompa alguma coisa, que é de luxo, né? Verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação por perda do objeto, o objeto pereceu. Sem culpa do devedor, ou seja, deu uma forte chuva, destelhou o ambiente, caiu aquele lustre e se quebrou inteiro. A obrigação se resolve e o proprietário vai suportar o prejuízo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Res periit domino, né? Muito bem. Verdadeiro, verdadeiríssimo, né? A coisa perece para o dono. Imagina o que está acontecendo com o David. Ele está se enfiando debaixo de não sei o que ali. Tem um Simpson atrás dele. Ele tá doido. Exatamente. A resposta está correta. Resposta 238. Se a obrigação for de restituir coisa certa e sem culpa, se a obrigação for de restituir coisa certa e sem culpa do devedor se perder antes da tradição, ou seja, eu não devolvi, né? Eu não devolvi, sofrerá o credor a perda e a obrigação se resolverá, ressalvados os seus direitos até o dia da perda. Res perit domino. A coisa pereceu para o dono. Ok? Com relação a essa revisão de conteúdo, a gente está com alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Então, eu vou encerrar. Professora? Eu vou encerrar essa reunião para poder salvar esse vídeo e vou abrir outra reunião, tá bom? Professora, Oi. a senhora falou por acaso aquilo que eu lhe perguntei no seu PV? Não lembro. Mas Só- eu posso ver porque já vai fechar aqui para mim. Eu preciso salvar a reunião. Tá bom, então quando eu voltar eu pergunto. Tá. Vamos lá.